Montar um planejamento de metas e objetivos de negócios é um passo fundamental para quem busca clareza, crescimento, direção, foco e resultados concretos. Por isso, vamos mostrar agora como estruturar um planejamento profissional e eficaz em 7 passos bem práticos com ferramentas estratégicas que farão toda a diferença. Até porque sem um plano claro, é como navegar sem bússola. Você pode se mover, mas dificilmente chegará ao seu destino desejado. Pode acreditar. Entenda a diferença de metas e objetivos. Esse passo é extremamente importante, mas muitos começam errando já aqui. E é exatamente isso que faz com que profissionais não consigam atingir suas metas e objetivos. Resumidamente, objetivo é a definição de onde se quer chegar ou que deseja alcançar. Ou seja, qual é o propósito? O objetivo é algo mais estratégico e abrangente. Já metas são tarefas específicas para atingir o objetivo. Além disso, são temporais, ou seja, têm prazos determinados para acontecer. Para exemplificar essa diferença, imagine uma empresa de marmitas naturais. Seu objetivo, se tornar a empresa referência no mercado de marmitas naturais. Alguns exemplos de possíveis metas: vender 3.000 marmitas por mês, vender 36.000 marmitas por ano, ter um faturamento de R$540 mil no primeiro ano de operação, abrir uma fábrica de apoio para ampliar a produção das marmitas em um ano. Dessa forma, podemos entender que o objetivo é o que você pretende alcançar, enquanto meta significa as atividades específicas que vão te levar a atingir o objetivo. Logo, entender essa diferença é o primeiro passo para conseguir se planejar de forma coerente e realista. Agora, com isso em mente, vamos para os 7 passos práticos e estratégicos para montar o seu planejamento de um jeito que realmente funciona. Passo 1. Defina a essência do seu negócio. O primeiro passo é entender a alma do seu negócio. Tenha muito bem definido a missão, visão e valor da sua empresa, que basicamente são conceitos estratégicos de gestão de empresa, ou seja, elas fazem parte do planejamento estratégico do negócio. E no dia a dia servem como uma bússola para as empresas, orientando os caminhos para buscar os resultados esperados. Em outras palavras, ajudam a definir a direção estratégica das empresas. E pode ter certeza que elas são essenciais para o sucesso de qualquer tipo de negócio. Dessa maneira, de modo prático, podemos definir que missão é o propósito da empresa existir, sua razão de ser. A missão é ligada diretamente aos objetivos institucionais e aos motivos pelos quais a empresa foi criada, o que representa a sua razão de ser. Visão é a situação em que a empresa deseja alcançar, ou seja, é a posição em que a empresa deseja ocupar no cenário futuro. Valores representam os princípios ou crenças que a empresa acredita. De certa forma, são os critérios para o comportamento, decisões e atitudes que serão seguidas para conseguir cumprir sua missão e alcançar sua visão, ou seja, define o jeito de ser da empresa ou de se portar. Por que isso importa? Sua visão e missão são o direcionamento. Todas as metas e objetivos devem estar alinhados a elas. Sem esse fundamento, as metas podem se tornar aleatórias e sem um propósito maior. Passo 2. Faça uma análise estratégica do cenário. Antes de qualquer coisa, você precisa de um mapa do seu negócio. Tentar resolver um problema sem um diagnóstico claro é como dirigir no escuro, e a ferramenta para isso é a análise SWOT. A SWOT tem como principal objetivo identificar as características-chave de uma empresa e do mercado em que atua, sendo dividida em 2 partes: ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e as fraquezas da empresa, e ambiente externo, onde estão as ameaças e oportunidades. A análise SWOT é uma ferramenta que faz o diagnóstico da empresa e no mercado, auxilia e muito na tomada de decisão da empresa, aponta os pontos que a empresa precisa melhorar, identifica itens-chave para a gestão da organização, o que implica estabelecer prioridades de atuação e, por fim, prepara planos estratégicos para aproveitar oportunidades de mercado e resolver problemas e riscos. E para deixar seu planejamento de metas e objetivos ainda mais profissional, é fundamental analisar o ambiente externo com uma profundidade bem maior. Assim, é aí que entra a ferramenta 5 Forças de Porter. Esta ferramenta estuda as forças que influenciam a capacidade de uma empresa em atender seus clientes e obter lucro, e ela considera 5 fatores, as forças competitivas, que devem ser estudadas para que se possa desenvolver uma estratégia empresarial eficiente, que são rivalidade entre concorrentes, poder de negociação dos fornecedores,
poder de negociação dos clientes, ameaça de novos produtos ou serviços e ameaças de novos concorrentes. Essas 5 forças de Porter funcionam como pilares para uma empresa. A ideia é que, caso algum pilar seja modificado, a empresa precisa reavaliar seu posicionamento estratégico no mercado. Essa ferramenta faz com que as organizações observem atentamente seus concorrentes. No entanto, incentiva também a olhar além das ações de seus concorrentes e examinar quais outros fatores podem impactar o ambiente de negócios. Como resultado, todas essas 5 forças que compõem o ambiente competitivo podem influenciar diretamente a performance e lucratividade do seu negócio. Dessa forma, a combinação da análise SWOT com as 5 forças de Porter oferece um panorama robusto, porque enquanto a SWOT te dá uma visão geral do seu negócio, vindo de uma visão mais interna, as forças de Porter desvendam a estrutura e a lucratividade potencial do setor da sua empresa. Logo, elas te ajudam a identificar de onde vêm as pressões competitivas e a encontrar formas de construir vantagens competitivas saudáveis. Dessa forma, essa clareza é fundamental para definir objetivos e metas que realmente posicionem sua empresa para o caminho certo e desejado. Passo 3. Defina seus objetivos estratégicos de alto nível. Agora, comece a traçar os grandes objetivos da sua empresa. Aqui, lembre-se, os objetivos são o que geral você quer alcançar no longo prazo. Exemplos de objetivos: aumentar a lucratividade do negócio, expandir para novos mercados geográficos, tornar-se referência em inovação no seu setor, melhorar a experiência do cliente. E uma ferramenta muito utilizada neste momento é o Balanced Scorecard, o BSC, para alinhar todas as perspectivas. Primeiramente, este é um termo em inglês que, em uma tradução literal, significa indicadores balanceados de desempenho. Sobretudo, é uma metodologia de gestão estratégica que analisa o progresso de um negócio em relação às suas metas e objetivos. Em outras palavras, o BSC gerencia o desempenho de uma empresa e ainda é capaz de analisar isso sob várias perspectivas do negócio como um todo, e não só financeiros e contábeis, como muitas organizações fazem. Ele faz muito mais que isso, buscando sempre o equilíbrio entre os diferentes indicadores de desempenho, otimizando bastante o crescimento de qualquer tipo de negócio. Como aplicar o Balanced Scorecard no seu negócio? Para conseguir trabalhar bem o Balanced Scorecard, é preciso entender as 4 perspectivas que têm que ser exploradas, que são financeira, a dos clientes, a de processos internos e a de aprendizado e crescimento. Dessa maneira, serão essas perspectivas que trarão a visão e o contexto exato do BSC do seu negócio. Perspectiva financeira. Analisará a parte do dinheiro, ou seja, avaliará quais são os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo e o seu respectivo desempenho. Como exemplo, podemos citar lucratividade, o aumento da receita, retorno sobre investimento, redução de custos, entre outros. Perspectiva dos clientes. Já a perspectiva dos clientes mostrará como está a relação da empresa com os seus consumidores, entender como está a satisfação deles, experiência de compra, se aumentou o número de clientes novos e como está a participação de mercado são alguns exemplos. Perspectiva dos processos internos. No caso da perspectiva dos processos internos, o Balanced Scorecard mostrará quais melhorias precisam ser feitas para melhorar a performance da empresa. Na prática, o ideal é sempre procurar a excelência dentro do possível, de maneira responsável. Como exemplo, podemos citar o aumento da produtividade, maior agilidade nas trocas de informações, investimento em tecnologia, entre outros. Perspectivas de aprendizado e crescimento. Finalmente, a perspectiva de aprendizado e crescimento representa o conhecimento e experiência necessários para que a empresa atinja suas metas e objetivos. Ela avalia a satisfação interna dos colaboradores, da sua equipe, treinamento implementados, rotatividade de membros da empresa e engajamento interno podem ser citados como exemplos. Para tentar deixar bem claro e prático, o Balanced Scorecard pode ser traduzido em um mapa estratégico, como este que você está vendo agora. Ele é praticamente um quadro, um resumo visual do que o BSC quer trabalhar. De maneira prática, o mais comum é montar uma tabela com as 4 perspectivas que falamos aqui, e a partir desta tabela você pode incluir as informações chaves para cada uma das perspectivas, sempre se baseando de acordo com o objetivo e planejamento inicial, combinado? E para aprofundar ainda mais, para cada objetivo, pense qual perspectiva do Balanced Scorecard atende. Isso vai garantir que você não deixe nenhuma área fundamental do negócio de lado. Por exemplo, aumentar a lucratividade é um objetivo financeiro, mas ele pode depender de melhorar a experiência do cliente, perspectiva do cliente, e otimizar processos internos, perspectiva de processos internos. Enfim, desenvolva este passo de forma coerente, sempre considerando as necessidades do seu negócio identificados até aqui. Passo 4. Transforme objetivos em metas mensuráveis e desafiadoras.
Esta é a etapa mais crítica. Seus objetivos de alto nível precisam ser desdobrados em metas específicas, com prazos e responsáveis claros. E é aqui que entra a ferramenta Metas Smart. Essa metodologia foca em definir metas e objetivos que sejam realmente importantes e relevantes para a sua empresa. Literalmente, ajuda a focar onde realmente importa para o seu negócio. Ela trabalha 5 pilares que, juntando a primeira letra deles dos termos em inglês, formam o termo SMART, que são S, que vem de Specific, cujo significado é específico, ou seja, suas metas precisam ser bem específicas e claras, e assim não ter erros de interpretações ou dúvidas. M, que se refere a Measurable, que é mensurável. Aqui significa que a sua meta precisa ser mensurável, literalmente. Dessa forma, será possível entender exatamente onde precisa chegar e acompanhar de perto o andamento dos projetos para saber a eficiência em cada momento. A, que se refere a Attainable, ou alcançável em português. Logo, as metas precisam ser alcançáveis e possíveis de serem conquistadas. Dessa maneira, elas servem para desafiar sua equipe, mas ao mesmo tempo serem coerentes e realmente possíveis de serem alcançadas no final. R, que é referente a relevant ou relevante em português. Em outras palavras, as metas precisam ser realmente relevantes para o seu negócio, que irão fazer diferença quando conquistadas. E T, que se refere a time related, ou seja, aqui significa que é preciso definir um prazo coerente para a entrega do projeto, e assim fazer com que a sua equipe trabalhe com foco, tenha uma direção e seja efetiva. Com certeza, as metas SMART farão com que a sua empresa foque onde realmente importa para ter grandes resultados. Passo 5. Organize os objetivos e metas. Com as metas e objetivos identificados, agora é muito importante classificar todos eles em ordem de importância, e a ferramenta OKR ajuda muito aqui. OKR é uma sigla do termo em inglês Objectives and Key Results, que em português significa objetivos e resultados chaves de uma empresa. Essa metodologia ajuda a classificar o que é importante para alcançar suas metas. Por isso, podemos dizer que a mensuração de resultados é o ponto principal do OKR. O OKR funciona de um modo bem simples. Objectives, que os objetivos, representam o que a empresa quer alcançar. Além de direcionarem todo no mesmo caminho, eles farão com que as pessoas envolvidas se mantenham focadas e engajadas. Key Results, KR, resultados-chave, são os parâmetros que a empresa tem para determinar se os objetivos estão próximos de serem alcançados ou não. Ou seja, são as metas que precisam ser atingidas para mostrar que o caminho que está sendo perseguido está certo ou não, e assim continuar caminhando para atingir os objetivos finais. Para deixar mais claro, vamos a um exemplo simples. Imagine que a sua empresa tem como objetivo aumentar em 50% as vendas. Logo, como Key Results, resultados-chave, podemos citar aumentar o tráfego ou número de visitantes do seu site, dobrar o número de leads gerado por mês e diminuir o ciclo de venda em 35%. Percebeu como o objetivo possui metas secundárias que levam até ele? Dessa maneira é possível mensurar de forma mais clara e confiável se a empresa está caminhando para a direção certa, se o objetivo realmente está sendo alcançado. E por curiosidade, qual o principal objetivo do seu negócio hoje? Crescer, se estruturar, pagar as dívidas? Comente aqui para a gente saber como está a sua empresa. Passo 6. Detalhe o plano de ação para cada meta e objetivo. Com os objetivos e metas definidos e organizados em ordem de importância, agora precisamos de um plano de execução, porque uma ideia, por melhor que seja, não vale nada se não virar ação. A ferramenta para isso é o plano de ação 5W2H. Basicamente ele trabalha 7 pilares. What? O que será feito? Why? Por que será feito? Where? Onde será feito? When? Quando será feito? Who? Por quem será feito? How? Como será feito? E how much? Quanto vai custar? E respondendo cada uma dessas perguntas, você terá uma visão bem clara do que precisa ser feito para atingir cada meta e, consequentemente, seu objetivo. Assim, criar um plano de como conseguir de maneira realista e organizada a conquistar os objetivos e metas do seu negócio. Passo 7. Aloque recursos e monitore o progresso. Um plano no papel não resolve nada. Por isso, você precisa garantir que há recursos e que o acompanhamento é constante. Dessa forma, aloque recursos. Certifique-se de que sua equipe, orçamento e ferramentas estão alinhados com as necessidades do plano de ação. Se falta algo, é a hora de buscar soluções. Defina KPIs, Key Performance Indicators. Para cada meta, identifique os indicadores-chave de performance que você vai acompanhar. Exemplo, para aumentar vendas em 20%, KPIs podem ser número de leads gerados, taxa de conversões de leads em clientes, valor médio de venda por cliente e por aí vai. Monitore regularmente. Defina encontros semanais ou quinzenais para revisar o progresso das metas e dos planos de ação. O que está funcionando, o que não está, quais ajustes precisam ser feitos.
Celebre pequenas vitórias. Ainda tenha em mente que o progresso motiva. Reconheça os avanços da equipe, mesmo os pequenos. Enfim. Monitorar seu progresso é essencial para saber se você está no caminho certo e, caso não esteja, ajustar a rota. Porque uma meta sem acompanhamento é como dirigir sem GPS. Você pode até chegar ao destino, mas provavelmente fará muitos desvios desnecessários. E com tudo que falamos agora, lembre-se sempre que montar um planejamento de metas e objetivos de negócio não é um luxo, é uma necessidade. Com um processo claro e as ferramentas certas, como as que mostramos aqui, você conheceu os métodos comprovados para transformar ambições em realidade. Então, comece hoje, defina seus alvos com clareza e impulsione seu negócio para o próximo nível. Mas saiba também que o caminho pode ter desafios. Só que, com um plano bem traçado e a capacidade de ajustar o rumo, você estará muito mais preparado ou preparada para superá-los e celebrar suas conquistas, pode acreditar. E por curiosidade, qual desses 7 passos que falamos aqui você vai começar a aplicar primeiro no seu negócio? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E para deixar seu planejamento de objetivos e metas ainda mais completo, existe um ponto que muitos profissionais iniciantes não consideram nos seus negócios, mas que é o fator-chave para alcançar todos os resultados desejados, que é trabalhar a mentalidade certa e coerente de verdade. Então, para ficar ainda mais preparado ou preparada neste assunto, assista esse vídeo que com certeza vai te ajudar muito nisso. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.